Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'd fly away, but my world's... Sejam muito bem-vindos, eu sou o Senhor Papo e o meu convidado de hoje é repórter, apresentador e também empreendedor. Com vocês, Anderson Lima. Que alegria estar aqui, meu irmão. Muito obrigado aí a todo mundo desde já pela companhia. E bora lá, bater um Senhor Papo por aqui. Show. Anderson, cara, a minha gratidão ela é imensa. Realmente eu quero agradecer demais pela tua presença, por você se dispor a vir aqui no meu canal. Realmente, como eu te disse para você antes da gente começar a gravar, é um canal pequeno, novo, e quando eu trago pessoas grandes como você, um cara que tem uma história já muito longa no jornalismo, para mim é um motivo de muita satisfação ter você aqui comigo, irmão. Eu que fico feliz em estar aqui com você, podendo compartilhar tantas boas histórias aí que a gente acumula, né, ao longo da vida. Já tem alguns anos aí de comunicação, de empreendedorismo. E bora lá bater um papo, né? Tenho certeza que o pessoal está ansioso aí para conhecer também um pouquinho dos bastidores, porque as pessoas conhecem a gente da TV, a gente aparece ali, escuta a nossa voz, lê o nosso texto, mas por trás disso tudo tem uma história de muita luta, de muito esforço para a gente chegar onde a gente chegou. Bora lá. Verdade. E assim, antes da gente começar a realmente dar um play aqui da nossa conversa, eu quero primeiro agradecer aos meus parceiros, agradecer pela parceria, pela confiança no trabalho. Com a ajuda de vocês, que eu consigo trazer convidados aqui como o Anderson Lima e tantos outros que já vieram aqui, sentaram nessa mesa comigo. Então, meu muito obrigado a todos os meus parceiros, em especial aqui ao Açaí Náticos e ao Açaí Nordeste. Antes aqui, Açaí Náticos e Açaí Nordeste são empresas do mesmo grupo. A família Montenegro que administra essas duas empresas. O Açaí Náticos aí é voltado para o público que quer abrir o seu próprio empreendimento, quer sair do emprego convencional para ser o seu próprio patrão. Lá no Açaí Náticos Distribuidora, as pessoas vão poder comprar o açaí e tudo que uma loja de açaí precisa. Então, o Açaí Náticos depositou em nós essa confiança de fazer essa propaganda e eu sou muito feliz por isso. E o Açaí Nordeste também, como eu disse, do mesmo grupo, 22 lojas no Ceará, uma das lojas de açaí que mais cresce aqui no Ceará. Mas não à toa, porque realmente é um açaí de qualidade. E eu sou muito feliz por ter os meus parceiros aqui. Eu acredito que, como você, quando tem pessoas que acreditam no nosso trabalho, né, Anderson, a gente consegue realmente dar o nosso máximo, dar o nosso melhor. Então, realmente, muito obrigado a todos vocês pela parceria de sempre. E assim, Anderson, cara, como você mesmo falou no início, as pessoas veem muito as nossas redes sociais, conhecem a gente ali, o que a gente quer mostrar para elas, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta, irmão. O seguinte, quem é o Anderson Lima, a pessoa? As pessoas conhecem o repórter e o apresentador. E eu quero saber quem é o Anderson Lima de verdade, o cara que está por trás das câmeras. Cara, assim, eu tento no ar ser o mais Anderson possível. Eu tento ser eu mesmo ali. Eu sei que as pessoas estão vendo um profissional, estão vendo a pessoa que está lendo ou falando aquele texto tão bonitinho, tão corretamente, tá todo arrumadinho e tal, mas assim, eu tento ser ali o mais eu possível, porque eu sou exatamente aquilo ali, porque eu vivo mesmo a comunicação, eu vivo muito o dia a dia do jornal, do jornalismo, da TV, eu vivo tanto fora do ar quanto quando eu estou lá no meu expediente. Então assim, as pessoas conhecem o Anderson profissional, mas estão vendo sim um pouquinho também do Anderson como pessoa. Eu sou um jovem ainda, sou um menino, né? Eu comecei na comunicação muito cedo, tenho 33 anos só, e as pessoas já me veem há tanto tempo que acham que já sou mais velho e tal, mas não, tenho 33, eu comecei criança ainda, então eu cresci na área da comunicação, mas eu cresci sendo ainda aquele menino, criança, adolescente, que deixou ali um pouco aquelas brincadeiras tradicionais de lado para brincar, né, de fazer comunicação, e essa brincadeira me levou para onde eu estou hoje. Então, assim, eu tento ser eu, o tempo todo. Quando eu estou no ao vivo, eu tento fazer ali aqueles comentários que eu faria estando offline,
tanto no estúdio quanto na rua, quando eu tô, mas óbvio, focado ali em dar a notícia correta, tentar ser o mais imparcial possível, que é algo muito difícil, você sabe disso. Qualquer desvio ali, um pouquinho de conduta já é motivo para uma grande confusão, ganha muita mídia, ganha muita atenção. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho esse cuidado na minha vida pessoal e também, obviamente, tenho que ter na minha vida profissional. O Anderson não é muito diferente ali no ar e fora do ar, não. Muito massa. É bom a gente saber isso. Por que eu pergunto isso, Anderson? Porque, como eu falei, né? No Instagram só tá o que a gente quer mostrar, né, cara? Tá o que a gente quer passar para as pessoas. E é bom as pessoas que te acompanham, que te conhecem assim pelo Instagram, que não te conhecem pessoalmente, saber, eu sou aquele cara. Quem está apresentando ali sou eu de verdade, não é um personagem. Então isso é muito bacana ouvir da própria pessoa. Por isso que eu gosto de perguntar para meus convidados, quem é fulano e tal, como é ele, né? E eu tenho certeza que quem está assistindo nós agora vai ter a plena certeza de que você é um cara verdadeiro. Um cara que é de verdade, não é aquele personagem que interpreta ali por trás das câmeras. E assim, antes, como na tua apresentação, irmão, eu falei que você era de Canindé, né? Desde já eu quero deixar aqui um abraço pro povo de Canindé. E como eu disse, você de Canindé, eu queria saber um pouco como foi a tua infância lá, cara. Como foi? As pessoas falam muito que Canindé é uma cidade quente, mas eu quero saber de você que é natural de lá. Como é Canindé? Teve lá, é um sol para cada um mesmo, né? Mais ou menos isso. Canindé é uma cidade no meio do sertão do Ceará. Não era para eu ter nascido em Canindé. Meus pais, minha mãe é de Canindé, meu pai é daqui de Fortaleza e eles moravam aqui. E a minha mãe e meu pai só têm a mim, né? Eu sou filho único. Então eles moravam por aqui e tal. Quando minha mãe engravidou, teve a gestação, estava perto de eu nascer, a minha avó pediu, Socorrinha, minha mãe, Socorrinha, vem pra cá, pra Canindé, vem ter o Anderson aqui, que a gente cuida aqui, ajuda você e tal. E minha mãe foi pra Canindé e graças a Deus eu nasci numa terra abençoada que me abençoou desde os primeiros passos. Minha infância foi uma infância normal, como qualquer outra, estudando, brincando e tal, mas com 9 anos, não sei o que deu na cabeça, de entrar na área da comunicação. Eu tenho um amigo lá que sempre gostou de fazer gambiarra com fio, fazer coisas de eletrônica e tal, mexer em som e tudo. Ele era novinho também, tinha 11 anos. E ele chegou para mim, eu com 9, me mostrou um microfone que ele tinha comprado na época da Romaria de São Francisco. Que vai o pessoal para lá, os romeiros e os vendedores e tal, e vendiam aqueles eletrônicos. Ele comprou um microfone que sintonizava no rádio. E ele ficou encantado com aquilo. Você falava, não tinha fio, você sintonizava lá e estava saindo a sua voz. E coisa baratinha. Aqueles produtos que vêm da China mesmo. E ele me mostrou e eu fiquei mais encantado ainda. Aí, cara, vamos montar uma rádio. A gente é radialista agora, tem esse microfone, vamos montar uma rádio. Aí a gente montou essa rádio de brincadeira, só que o microfone não pegava muito longe. A gente saía falando, ia sintonizando no rádio para ver até onde ia. E ele, com a genialidade dele, viu que o microfone tinha um fio na ponta e estava meio que descascado. Ele disse, isso aqui é a antena. Se a gente ligar numa antena maior, será que pega mais longe? Cara, a gente ligou numa antena. Sabe aquelas antenas antigas de alumínio, enormes, que ficavam em cima da casa? A gente ligou o microfone naquela antena, pegou no quarteirão inteiro da rua da gente. Aí, tipo, a gente ficou louco com aquilo, entendeu? Vamos montar uma rádio. E montamos uma rádio. E ele gostava muito de rock. O nome da rádio, Rádio Rock. Tocava Legião, Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica. Então, a minha infância, assim, o final da minha infância mesmo foi ouvindo esses rocks aí muito massa. E, enfim, aí foi quando começou. Minha infância eu deixei um pouquinho ali bicicleta e os bonecos de lado, as brincadeiras mais infantis, para ser um profissional aos 9 anos de idade. Já pensou? Falou aí aos 9 anos de idade, eu me lembrei de Elon Musk. Elon Musk também aos 9 anos de idade fez o primeiro jogo de computador, né? E hoje o cara é quem é, não precisa nem apresentar quem é Elon Musk, né? Mas você falou 9 anos, eu me lembrei logo, pô, realmente é foda. Eu acho massa isso aí, Anderson, que os sonhos de infância, sonhos de criança, é muito massa quando você consegue realizar esse sonho, né, cara? Pô, eu era criança, sonhava com isso. Meu sonho também sempre foi ser policial, cara. Naquelas brincadeiras de polícia e ladrão, eu sempre queria ser o polícia da história. E eu tenho a gratidão a Deus por poder realizar esse sonho.
de ter a satisfação de estar onde eu estou hoje. Eu sempre falo com meus amigos, o pessoal que me pergunta, cara, eu estou onde eu sempre sonhei estar. Até quando eu vou ficar aqui, só Deus que sabe, mas esse sonho eu posso olhar para o céu e agradecer que eu realizei, né? E eu acho massa essa questão de você sonhar, né, antes. Você tem que realmente ter sonhos. Eu falo pro pessoal que me acompanha nas redes sociais, é muito isso, cara. Sonhar grande ou pequeno vai dar o mesmo trabalho. E você falou uma coisa interessante, estava falando aqui do açaí, dos seus parceiros, e falando também aqui do seu estúdio, que é um estúdio pequeno, está começando, mas o passo mais importante é o primeiro. Assim, você dá o primeiro passo é muito mais difícil do que você seguir caminhando depois de dar o primeiro passo. Então, assim, você apostar naquilo, você ter aquela ideia, aquela sacada, e você acreditar, é tão fundamental, talvez mais fundamental do que você persistir no seu sonho. Nem todo mundo acredita no seu primeiro passo. Nem todo mundo acredita. E além de não acreditarem no seu primeiro passo, ainda vão lhe sabotar. Assim, é muito difícil você ser um vencedor nesse mundo, porque infelizmente as pessoas não acreditam naquilo que você está querendo fazer e além disso ainda lutam para poder lhe derrubar ou não deixar você crescer. Assim, é muito complicado isso. Mas que bom que deu certo para ti, que deu certo para o pessoal aqui, os seus parceiros. Você estava me contando do açaí, né? Começou pequenininho e tal. E tá aí, hoje é seu parceiro, tem mais de 20 lojas, tem distribuidora, ajuda outras pessoas a crescerem também. Cara, eu acho isso muito incrível, sabe? Porque a gente conquista e olha para trás, poxa, tanto de coisa que eu passei, que eu ralei, mas eu tô aqui, contando tudo. Eu acho que quando você tem esse momento de você reparar um pouco para refletir, né, Anderson? Às vezes a gente se depara, Anderson, com pessoas que levam muito tempo para murmurar, para reclamar da vida, para dizer que tem muitos problemas, mas uma coisa é certa, todo mundo tem problemas, Anderson. O empresário, a pessoa mais humilde, o patrão, o empregado, todo mundo tem problemas. Só que tem pessoas que gostam muito de se vitimizar, né? E aí não procuram melhorar o que elas estão achando ruim, né, cara? E quando nós temos a oportunidade de olhar para trás e ver que nós saímos realmente de um cenário que era totalmente improvável e se encontrar hoje num cenário que você nem sequer imaginava, é muito bacana você ter essa visão, né? Porque às vezes o cara olha muito para a dificuldade e, pá, não vai dar, eu não vou nem tentar, né? E eu acredito como você mesmo pensa, nós pensamos igual. O nosso maior inimigo é nós mesmos, né, Anderson? Quando nós limitamos aqui na nossa mente, o que está na nossa frente fica realmente impossível. Mas quando eu aprendi, Anderson, que eu tinha que desbloquear a minha mente e tirar essa palavra impossível de dentro dela, aí foi que eu percebi que eu posso fazer o que eu quiser. Se vai dar certo é outra história, mas eu tento. As pessoas às vezes se limitam, nem tentam, nem chegam a tentar. Ah, mas não vai dar certo, já começa a colocar obstáculo. Dia desse chegou um amigo meu e disse assim... Se sabota, né? Você vai isso. bloqueando mesmo. Justamente. Uma vez chegou um amigo meu e disse assim, Anderson, Nascimento, eu tô querendo botar um carrinho de açaí para me vender ele na praça ali, ó. Tu acha que vai dar certo mesmo? Dá certo, viu? Vai dar certo, pode ter certeza disso, invista, acredite que vai dar certo. Aí ele pegou e disse assim, mas a minha esposa não acha que não vai dar certo. Aí eu disse, pô, infelizmente já não deu. Porque a sua esposa, e eu penso muito assim, Anderson, a tua companheira, aquela pessoa que está do teu lado, ela realmente influencia muito nas tuas escolhas, né, irmão? E aí, quando ele disse que queria, mas a esposa botou o negócio para baixo, eu disse, cara, infelizmente não dá. Mas se você quiser fazer, mesmo assim, faça você, irmão. Passe por cima dessa dificuldade. E tenha certeza de uma coisa, as primeiras pessoas que vão botar você para baixo é que está do seu lado, é que está no seu ciclo de amizade ali. Não é uma pessoa desconhecida que vem de fora e dizer que não vai dar certo, não. E aí ele, infelizmente, não botou, né? Até quando eu encontrei ele, eu digo, cara, ó, você devia ter investido ali. Talvez hoje fosse um grande, né, empreendedor, mas a ausência daquele primeiro passo, por conta de uma situação dentro da própria casa, né, acaba bloqueando e impedindo a pessoa. Tem uma frase que diz assim, não são as tuas condições que ditam o teu futuro, e sim as tuas escolhas, né, Anderson? Então às vezes a gente está até num lugar improvável, desfavorável, mas as tuas escolhas te conduzem a lugares maiores. Eu tive muita sorte com essa questão de escolhas, porque lá em casa
Ninguém é da área da comunicação. Ninguém. Ninguém tinha uma vontade de trabalhar em rádio. Não tinha referência. Meus pais são comerciantes. Meu pai trabalhou muitos anos aqui em lojas aqui em Fortaleza. E minha mãe, meu avô, pai da minha mãe, comerciantes lá de Canindé há muito tempo. Então, assim, eu não tinha aquela referência dentro de casa. Mas eu não fui impedido. Quando eles me viram brincando ali de rádio, novinho e tal, eles me incentivaram mesmo, de verdade. Eu lembro que, eu brincando de rádio, meu amigo teve uma época que não quis mais. A gente veio embora para Fortaleza e tal, e eu fiquei lá em Canindé. Porque a gente que é do interior, a gente tem meio que um complexo assim de inferioridade, sabe? Poxa, lá em Fortaleza tudo é mais fácil, o pessoal lá sai da universidade, vai direto para a televisão, consegue trabalhar, consegue ganhar bem e tal. E a gente que é do interior tem que sair daqui, tem que ir lá, tem que enfrentar esses caras e tal. A gente tem um pouco isso. Mas, tipo assim, eu não ligava muito para isso. E os meus pais me apoiavam, de verdade. Tava ali querendo vencer e tal. E quando eu completei 11, meu amigo não quis mais brincar de rádio e tal, e eu continuei com... A rádio era na casa dele. Eu montei na minha casa, no quarto de casa. E eu lembro que eu saía do colégio, da escola, volta de 11h30, almoçava rapidinho, porque meio-dia começava a minha programação. Eu tinha um programa de notícias que eu ouvia as outras rádios, anotava as notícias e dava no meu programa. Depois eu fazia um programa musical, o programa de notícias era de meio-dia a 1h, de 1h da tarde até as 4h era um programa musical, que eu usava fita, cassete. Aí você me pergunta, como é que você colocava no ar as músicas? Não tinha mesa de som, não tinha nada. Eu tinha um rádiozinho pequeno, que tocava fita, eu pegava o microfone e colocava no alto-falante. E tocava, E assim, o som era muito ruim, parecia um AM, som de rádio AM, é muito ruim. Não era um som limpo como o de FM. Então assim, eu brincava com isso, era rotina pra mim. Era brincadeira, mas era rotina. E 4 horas colocava o programa do Moção, naquela época. O Moção hoje trabalha na 89, né? Inclusive, quando eu vim embora pra cá, eu cruzei várias vezes com o Moção ali no Grupo Cidade. Então assim, eu via um pouco da minha infância ali também. E meu pai, quando eu completei 11 anos, falou com um amigo dele, que era locutor de uma rádio comunitária no Canindé, na FM Líder, o nome dele William Mello, costumo dizer que é meu padrinho de profissão. Falou com ele, William, cara, meu menino é doido por rádio, cara, leva ele lá para ele conhecer. Aí eu fui lá, dia 8 de setembro de 2001, um sábado. Fui lá e desse dia passei acho que 13 anos nessa rádio, 13 ou foram 14 anos nessa rádio, FM Líder, que ainda está no ar, uma rádio comunitária, mas boa parte da minha história foi lá. Muito massa. Cara, essas experiências anteriores, elas realmente são muito importantes para formar o profissional que você é hoje, né, Anderson? O cara olha assim, o cara hoje é repórter e apresentador da TV Cidade, mas existe todo um processo, né, Anderson? Tem muita coisa, tem uma história por trás, né? E aí realmente as pessoas às vezes vê ali só o hoje, o agora, o momento, mas não sabe o processo que foi. E é muito massa quando você traz essa história, você traz esse reconhecimento das pessoas que te ajudaram lá atrás, no teu início, porque mostra para quem está nos assistindo antes que se tem uma palavra que ela merece ser estampada no coração de todas as pessoas é a gratidão, né, cara? Eu acredito muito nisso, que a gratidão antes, ela, além de deixar aquela porta aberta para ti, ela vai abrir novas portas. Porque eu sou desse cara que, por isso que eu agradeço várias vezes o meu convidado. Muito obrigado, porque realmente eu entendo que você se dispor a vir aqui conversar um pouco comigo nesse canal aqui que a gente está ainda tentando trilhar novos caminhos, e aí eu acho que isso mostra que você tem uma humildade realmente excepcional e para mim é algo muito importante. E eu queria também falar aqui pro pessoal que foram muitas tentativas, né? Não foi assim falta de vontade de vir, foi questão mesmo de agenda, de correria, do dia a dia. E quando eu combinei, quando deu certo, eu adoeci, não foi? Não foi a Covid, graças a Deus eu estou livre até hoje da Covid, não peguei, mas peguei uma gripe danada uma vez. E aí acabei que tive que cancelar, né, a minha vinda aqui. Mas estou aqui com o maior prazer, cara. Coração aberto, mente aberta para a gente conversar. Eu fico muito feliz assim, que as pessoas também estejam tendo essa oportunidade que você está dando. Porque um canal como esse não é fácil. Não é fácil. É uma porta que você abre, né, é um trabalho que você faz gratuito para ajudar tanta gente. Eu fico muito feliz por isso. E assim, Anderson, cara, você citou aí
é a pandemia, né, irmão? E eu queria falar um pouco contigo, né? Como foi, cara, essa experiência de cobrir essa questão da pandemia? Eu acredito que você deve ter acompanhado muitas histórias, muitos relatos, muitos dados, na verdade. Eu queria saber de você como foi que você se comportou durante esse período. Você como repórter que estava ali, tendo que trazer as notícias, tendo que atualizar a população. Para você, como foi esse período, irmão? Cara, assim, foi um choque para o mundo inteiro, né? E a gente que é dessa área, a gente sabe que não pode recuar, né? A gente tem que estar na linha de frente, assim como você que é policial sabe que tem que estar em determinadas situações. Os profissionais da saúde sabiam que eles eram extremamente essenciais, fundamentais naquele momento, foram os nossos heróis. E no nosso caso da comunicação, a gente sabia que o nosso papel era fundamental porque as pessoas estavam em casa. E quem está em casa, o mundo lá fora se acabando, você quer ficar informado, você quer saber o que está acontecendo. Quem é que está lá para ir atrás, para buscar? Alguém tem que ir. Entendeu? Então, tipo assim, lá no caso da TV Cidade, do Grupo Cidade, eles conversaram com a gente revezou questão de equipes, para não ir todo mundo ao mesmo tempo. Muita gente conseguiu trabalhar em home office, mas repórter não trabalha em home office. Entendeu? Faz uma pequena participação, porque os fatos estão acontecendo na rua. Você tem que mostrar, tem que ouvir, tem que saber das pessoas que está acontecendo. Assim, mas muitas coisas evoluíram. Algumas coisas a gente esperaria talvez 10 anos para que pudesse acontecer, questão de lives, questão de videochamada, foi tudo muito precoce, muito antecipado. A gente também conseguiu usar muito isso. Fora o medo de pegar a doença, né? Que a gente ia para frente ao hospital, a gente conversava com pessoas, com especialistas, muitas vezes eram por videochamada, mas em outras vezes eram de maneira presencial. O fato de ir para a TV, máscara o tempo todo, mais do que ninguém a gente tinha que dar esse exemplo, né? A gente tinha que estar usando, porque naquele momento era fundamental. Hoje, felizmente, graças a Deus, a gente deixou um pouco de lado, mas não deixou cuidados de lado. Então, assim, foi difícil, porque a gente perdeu pessoas lá. Todo mundo perdeu um amigo, todo mundo perdeu alguém conhecido, todo mundo perdeu um parente. E foi difícil. A gente tinha que mostrar que a gente estava bem, mas por trás, aquela questão do bastidor, né? Por trás a gente estava preocupado, com medo, porque nós temos pais, temos familiares. Eu passei 3 meses sem ir em Canindé, na época do auge mesmo, assim, da pandemia, com medo. E meus pais não são tão velhos, mas já têm uma idade de 60 e poucos anos, então ficava com aquele receio de levar a doença para casa. A gente teve que encarar, tivemos que encarar para poder levar informação para as pessoas. Massa. E aí, cara, realmente o trabalho do repórter, ele é importantíssimo. Porque inclusive, né, falando aí da questão da pandemia, mas também tem a questão das guerras, né? E uma guerra recente entre Rússia e Ucrânia, e a gente vê lá o repórter lá, cobrindo ali a situação, trazendo ali notícias online, no momento ali. O repórter se arrisca mesmo ali. E na pandemia não foi diferente. Você, infelizmente, teve que se arriscar. Foi uma guerra, é um risco, é uma guerra contra um vírus invisível, que é pior, que você não sabe onde é que ele está, se você toca em algum lugar. Realmente eu enxerguei ali o trabalho do repórter como realmente excepcional. Meus parabéns não só a você, mas todos os repórteres que se arriscaram para trazer a notícia, informar a população de como se prevenir, de como se comportar durante esse período. E como você disse, né, Anderson, a pandemia, infelizmente, cara, levou muitas vidas, né, irmão? E quando eu falo vidas, Anderson, eu não falo só a pessoa em si também, cara. Eu falo dos sonhos que também se perderam, né, irmão? Projetos, carreiras brilhantes que ainda estavam ali se formando. Infelizmente, a pandemia, ela trouxe um lado positivo de você se atualizar, de você se preparar melhor para esse tipo de situação, mas foi realmente algo terrível. O mundo não estava esperando. Muitas pessoas morreram, infelizmente. E só nos resta agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, né? Porque a gente sabe que tem pessoas, infelizmente, que não têm essa mesma oportunidade que a gente. Mas eu sei como é. Eu também, como eu disse para você, no nosso trabalho policial também a gente
Não tinha a opção, eu não vou hoje por causa da pandemia. Não existe essa possibilidade, né? Então a gente tem mesmo que ir pra rua, né? Mas a gente faz isso porque a gente gosta do nosso trabalho, a gente ama. E aquela coisa também, né, Anderson? Você disse que desde criança que tá nessa carreira aí, trilhando aí essa questão do jornalismo. E quando a gente faz o que ama, Anderson, cara, nada para a gente, né, irmão? No seu caso, estava dizendo, no que diz respeito à polícia, existe um juramento, vocês são servidores públicos, proteger a população é a prioridade, proteger vidas No nosso caso não existe um juramento, mas a gente sabe do compromisso, a gente sabe que é uma missão, assim como o policial militar, como um agente de segurança pública, a gente sabe que é uma missão. E a gente sabe que enfrenta momentos difíceis, entendeu? Assim, a gente... Muitas vezes na pandemia a gente foi meio que, não é que foi acusado, mas tipo de exagero, estão exagerando, não é bem assim, tal. A gente estava mostrando uma situação de momento. Era uma situação em que a gente não sabia o que estava acontecendo. Assim, a gente pegava o que tinha de informação e repassava, porque pior do que passar o mínimo é não passar nada. Entendeu? Então assim, a gente tinha esse compromisso de repassar para a população. Infelizmente, relatar mortes não é algo bom, não é algo bacana pra gente. Eu não me sinto bem, entendeu? Você imagina, hoje morreram, sei lá, tantas pessoas, 20 pessoas de Covid no Ceará. De repente você tá vivendo uma situação que está morrendo 200 pessoas num dia. De repente você vê num país que está morrendo, sei lá, 1000 pessoas num dia só dessa doença. E o número vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. E a gente tem que passar para as pessoas. É óbvio que fica aquela sensação de, poxa, o mundo está se acabando, estão tocando o terror com a gente aí com essas informações. Mas imagina se não tivesse nada. Entendeu? Então, assim, eu penso assim, nosso trabalho foi fundamental nesse momento, como o da polícia é fundamental em determinadas situações. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. É missão, a nossa missão é essa, é reportar, é informar de maneira correta, tentar ser o mais imparcial possível, é colaborar, né, para que a gente possa ter um mundo melhor e enfrentar situações como essa que a gente enfrentou. Massa. Na tua carreira de repórter mesmo, você já tem quantos anos, Anderson? Quando eu comecei lá, falando de tudo, né, rádio e tal, quando eu comecei lá no Canindé, na Rádio Líder, eu era operador de áudio, só fui apresentar meu primeiro programa mesmo oficial com 15 anos, mas ainda antes da Rádio Líder, que era uma rádio comunitária, eu brincava de repórter, de fazer reportagens na rádio que eu tinha em casa, que por sinal era Rádio Pirata. Não é porque era uma rádio pirata, o nome da rádio era Rádio Pirata FM. Meu pai dizia assim, se a polícia chegar aqui, tu não tem pai não, viu? Tô lá atrás pulando o muro, correndo. Não, pai, vai chegar ninguém aqui não, que é isso? O pivetinho brincando, né? E eu brincava mesmo, meu professor, tinha um professor de português, na Célio, que ele me emprestava um gravador. Ele via que eu gostava e tal. Ele me emprestava um gravador para fazer as entrevistas. Eu ia entrevistar político, por exemplo. Político lá em Canindé era um evento, assim, tipo, era uma visita de um presidente. Tasso Gereissati, no Canindé. Cara, meu Deus do céu, a cidade parava. E quem tava lá, eu, pivetinho, com o gravador na mão, deixava minha bicicleta ali perto do evento, ia lá fazer a entrevista. E sempre me atenderam. Viam eu ali brincando e tal. Assim, eu me considero repórter desde essa época. Depois, quando eu fui para a FM Líder, virei locutor. Quando eu trabalhei em uma outra rádio que pertencia também, era irmãzinha da Líder, Rádio Vanguarda AM, aí foi que eu virei repórter mesmo, profissional, digamos assim, fazendo matérias, fazendo entrevistas, porque no rádio é diferente da TV. Na televisão a gente consegue ainda cortar, editar e tal. O rádio, quanto mais, melhor. Então a gente pegava uma entrevista longa lá e tal, exibia todinha, colocava toda. Televisão não, tem aqueles cortezinhos e tal. Então, repórter mesmo desde aquela época. Massa. E assim, Anderson, qual foi a reportagem, cara? Por isso que eu te perguntei, né, o teu período já de repórter. A reportagem que mais te impactou, assim, que tu ficou mais nervoso, ficou mais apreensivo para fazer. Tu se lembra dessa reportagem? Tanto na TV ou no rádio? Eu acho que as primeiras que eu fiz, tanto no rádio quanto na televisão, foram as mais difíceis, porque eu não sabia se eu estava fazendo certo. Eu ficava com aquele receio de, poxa, será que vão gostar? Será que está correto? Será que eu estou fazendo do jeito certo e tal?
Então, assim, as primeiras com autoridades assim, sempre foram as mais difíceis, né? Não sabia o que perguntar direito, embora tivesse ali as informações, mas as primeiras sempre foram as mais complicadas. Aí a gente vai, né? No meio dessa reportagem presencial, teve algum que te marcou? Alguma reportagem que tu lembra que foi difícil fazer? Não assim pelo o teu desenvolvimento, mas pela reportagem em si, pelo o acontecido. Teve sim. Eu acho que a matéria mais difícil que eu fiz, e eu acredito que a que mais me marcou foi a do Edifício André. Foi. Ali foi muito pesado. Assim, a gente sai todo dia para trabalhar, tem que estar preparado. Mas a gente não tá. A gente sabe que pode acontecer qualquer coisa, mas sabe que consegue fazer, mas não está preparado. Então, nesse dia, eu estava despreparado de tudo, de cabeça, de roupa, de tudo. Estava despreparado de tudo e foi o dia que aconteceu uma tragédia gigantesca daquela. Mas assim, o profissional aflorou ali. Foi quando eu senti realmente que eu era um profissional da comunicação ali, no Edifício André. Eu tinha saído da TV de manhã cedo, acho que umas 7 e pouco da manhã. Eu tinha entrado cedinho nesse dia. Eu fiz uma matéria e depois eu fui para a Assembleia Legislativa fazer uma entrevista com um deputado ou com alguns deputados, eu não lembro. Mas começaram a chegar mensagens no WhatsApp dizendo assim: gente, estão dizendo que caiu um prédio. Isso era 10 e pouquinho da manhã, 10h20, 10h30 da manhã mais ou menos. Estão dizendo que caiu um prédio, que foi aqui no Dionísio Torres. E ninguém sabia, começaram a chegar vídeo e tal. Qual foi a rua? Não, Tomás Acioli. E realmente é ali no coração do Dionísio Torres. Aí começaram a perguntar, quem está mais perto? E eu fui e disse, eu estou na Assembleia, que é do lado. Aí, vai para lá antes. Aí eu fui. Cheguei lá, não tinha nenhuma equipe de reportagem completa, tinha alguns colegas lá de comunicação, mas ali de jornal e tal, mas equipe de televisão completa não tinha ninguém. Minha equipe foi a primeira a chegar. A gente chegou, ainda tinha poeira, os bombeiros ainda estavam começando a chegar, tinha umas viaturas da polícia militar e tal. E quando a gente chegou, que eu olhei, não estava cercado ainda, quando eu olhei aquilo, cara, primeiro que eu fiquei em choque, porque foi um prédio que desabou, entendeu? Foi um prédio que caiu. Na verdade, ele tombou, a gente não sabia o que tinha acontecido ainda. Não sabia se alguém tinha morrido, não sabia se estava lotado de gente o prédio. Aí ficou um pouco aquela incerteza assim, do que fazer naquele momento. Mas, como profissional, liga a câmera, vamos começar a gravar. Pronto, ligou a câmera, aí comecei a gravar, comecei a narrar o que eu estava vendo e tal. E aquilo para mim foi o mais impactante. Pouco tempo depois, meu telefone começou a tocar lá da redação, lá da TV. Disseram antes, o pessoal da Record vai te ligar. Aí começaram a me ligar de São Paulo. E aí, Anderson, cara, vamos entrar agora, dá certo entrar? Ao vivo, eu tava com o equipamento de link. Eu disse, dá, bora. Aí começou 11 horas da manhã, acho que 10 para as 11 da manhã, 11 e pouquinho, começou as entradas ao vivo. Eu nunca entrei ao vivo tantas vezes na vida como nesse dia. Eu entrei várias vezes para a Record. Eu fiquei quase 2 horas ao vivo. Participações assim, várias participações no Balanço Geral São Paulo, que estava sendo apresentado na época pelo Geraldo Luiz. Então assim, foi uma experiência profissional muito importante, mas infelizmente por uma situação muito difícil. Assim, estar ali, ter que contar, ter que falar que 9 pessoas estavam desaparecidas ainda, que alguma pessoa tinha morrido do lado de fora. Na verdade, acho que tinham 8 pessoas no prédio, uma pessoa acabou morrendo do lado de fora, não lembro agora. Você está contando aquilo, mostrando adrenalina a 1000. E teve um momento que espalharam o meu telefone, acho que a Record mesmo, a matriz, para as praças, né, que a gente chama de praças, as afiliadas. O pessoal começou a me ligar, vamos entrar para cá e tal. Eu entrei para Pernambuco, entrei para Bahia, entrei para o Rio Grande do Sul, entrei para o Rio, entrei para vários estados nesse dia. Então, assim, foi um dia louco.
profissionalmente falando. Mas um dia muito difícil. Então, esse foi o dia mais difícil. E no final de tudo, a gente tinha que fazer a matéria para entrar no Jornal da Record. Eu entrei 7 da manhã para sair 1 da tarde. E acho que 9, quase 10 da noite eu ainda estava lá, nesse dia. Minha testa estava da cor do teu boné, assim, de sol. Porque foi o dia inteiro debaixo do sol, fazendo, gravando entrevista, entrando ao vivo para reportar o Edifício André, que foi muito pesado, mas valeu a experiência, né, como profissional. Eu me senti profissional ali naquele dia. Valeu. Cara, realmente eu imagino que deve ser difícil você se deparar com uma situação ali onde você tem que ser profissional, né? Você não pode se emocionar, vamos dizer assim, porque você tem que passar a notícia ali com... Lógico que emocionar é quase que impossível, você não pode transparecer que você tá nervoso, essas coisas tipo assim. Como você sabe, a nossa profissão também é muito parecida, né? A gente às vezes se depara com situações que você tem que realmente se controlar emocionalmente, porque você tem que fazer o seu trabalho, né? E na minha profissão também, antes eu já me deparei com algumas situações que, cara, uma que mais me marcou foi lá no Maracanaú. Nossa equipe estava passando antes, ali no Maracanaú estava tendo uma obra, não me lembro bem aonde era a avenida em si. Eu trabalhei muito pouco ali. E aí nossa equipe ia passando de moto. E aí eu sou o garupeiro da moto, né? Fico atrás aqui do piloto. E eu olhei pro lado aqui num terreno, um loteamento escuro já, 6 horas da noite. Aí eu olhei pro lado e eu vi uma van parada, assim, no meio do nada. Eu olhei assim, uma van abandonada ali. Vamos dar uma olhada ali, bate aqui no ombro aqui do piloto aqui. Ei, 01, vamos aqui, dar uma olhada aqui. A gente foi se aproximando da van, cara. Quando a gente foi chegando perto da van, a van ligou. Ligaram a van. Aí nós, opa, tá errado. Meu pensamento, alguém namorando aí, um casal, né? Vieram pra cá. Cara, quando o cara ia saindo, eu olhei pra cima aqui, eu vi só o motorista. Eu disse, tá com quem aí, cara? Não, eu tô com a minha assistente. Quando é uma criança, bota a cabeça pra fora antes. Chorando já. Aí eu, não, para. Pode parar. Aí ele parou, desligou a van. Não, minha assistente tá aqui, eu abro a porta aí. Quando a gente abriu a porta, a menina pulou nos meus braços. A menina de 5 anos pulou no meu braço. Eu com a minha arma longa aqui, né? Arma grande. E ela pulou, eu soltei a arma aqui e segurei ela pra ela não cair. E a menina, os prantos. Aí tu já imagina, né, cara? Já parece assim que você já aparece na sua mente tudo que pode ter acontecido, né? E aí, cara, eu sou pai de menina também, né? E aí, cara, pense numa situação difícil antes. Mas tu tem que ser profissional, né, irmão? Realmente você fica muito brabo. E aí o cara realmente ter coragem de fazer isso com a criança. E, sim, era uma van escolar, né? Era uma van escolar. E essa criança sempre era a última a chegar em casa e a mãe nunca desconfiou de nada. Era uma van escolar. E, inclusive, a mãe da criança disse que sempre recebia ele bem, depois, né? Lanche e tudo. E nunca imaginou na cabeça dela que isso poderia acontecer. Mas é sempre assim, é sempre as pessoas de confiança. E aí, quando acontece a situação, cara, eu passei muitos dias mal, pensando na situação. Graças a Deus não se consumou o fato, né, em si, mas teve o aliciamento, teve todo aquele negócio que realmente traumatiza a criança, né? Mas isso eu lembro que foi uma das ocorrências que mais me abalaram emocionalmente, né? Eu passei muitos dias porque eu sou pai de menina também, e aí você fica pensando, pô, velho, Deus o livre, isso acontece com a minha filha, cara. A gente se coloca ali na situação dos pais, quando o pai chegou lá, quis matar o cara, e a gente tem o preso aqui, a gente tem que proteger o preso, né? E a gente já... Por isso que eu digo, o cara tem que ser profissional, né, irmão? Mas eu entendo que, assim como na minha profissão, na sua também, você tem momentos ali que você pode até estar meio bravo com a situação, com o acontecido, mas você tem que ser profissional, passar ali como tem que ser feito e acabou-se. Mas eu queria fazer uma pergunta pra ti, agora a gente mudando um pouco aqui desse clima assim meio melancólico. Cara, quem é a tua referência hoje no mundo do jornalismo, Anderson? Quando você botou na cabeça que ia ser repórter mesmo, você olhava pra alguém? Tipo, aquele cara ali, é muito bacana o trabalho dele.
Assim, como todo jovem, como todo brasileiro, a gente cresceu acompanhando muito a programação da Globo. A Globo é uma grande referência, qualidade extraordinária, profissionais. Poxa, profissionais incríveis, cara, incríveis. Aí você assiste um Jornal Nacional, por exemplo, você vê grandes repórteres. Você assiste um Globo Repórter, nem se fala, entendeu? E a Record, para mim, do mesmo jeito. Eu sempre acompanhei a Record com o mesmo entusiasmo assim que eu acompanhava a Globo no que diz respeito a jornalismo. Entretenimento, eu sempre gostei muito do SBT. Eu costumava dizer em casa que o Silvio Santos já tá caminhando já aí para encerrar a carreira. Mas eu gostaria muito de um dia ter a oportunidade de encontrá-lo, até de ser funcionário dele, direto assim lá no SBT. Seria uma realização. Mas na área do jornalismo, Globo e Record para mim tiveram sempre ali no topo. Mas em termos de reportagem, cara, Roberto Cabrini para mim é um cara impecável. Impecável. Desde a Globo, onde ele já passou, grandes reportagens, e agora passou pelo SBT recente, e agora na Record. Assim, um cara fora do comum aquele cara. É incrível o que aquele cara consegue fazer numa entrevista. Ele consegue extrair coisas que repórteres, por mais experientes que sejam também, não conseguiriam. Ele consegue. Tem alguma coisa no Cabrini ali que é foda, cara. O cara é incrível demais. Teve na Ucrânia, inclusive, recente, foi cobrir a guerra. Quando ele soube da guerra, eu preciso ir pra lá. Eu quero ver as bombas caindo, eu quero narrar tudo isso. E ele consegue fazer aquilo, cara. É impressionante. Assim, ele, pra mim, é uma grande referência no jornalismo. E tantos outros repórteres da Globo. O próprio Caco Barcelos é um grande profissional. Tem uma profissão repórter, ajuda aqueles que estão começando, dá orientações, dá dicas, isso fora do ar. No ar, você vê que ele divide aquele tempo que ele tem no programa com aquele pessoal novinho que está começando, né? Óbvio que eles não estão ali, não chegaram ali ontem, né? Se prepararam também. Mas em relação aos veteranos, eles estão conseguindo ali desenrolar bem porque tem uma grande referência do lado que é o Caco. Então assim, a gente assiste televisão, tem que assistir televisão. Eu sou apaixonado por isso, então assim, eu tenho grandes referências, mas eu acho que eles dois, assim, o Bonner também. Um dia eu vou lhe ver no Jornal Nacional. O pessoal diz, rapaz, tem que ser o Bonner, para poder estar no Jornal Nacional, tem que ter uma carreira ali antes, né? Mas aí é futuro, vamos ver. Mas, cara, eu acredito muito na importância da referência, viu, antes? Acredito demais. Porque, é lógico, quando tu tá num negócio novo, então tu tem que olhar para alguém. Não é que tu vai querer imitar o cara, mas tu vai pegar algumas coisas ali. O cara faz assim, eu acho que eu vou começar também desse jeito aqui. Vou tentar, pelo menos, falar da mesma forma e me comportar desse jeito, porque é novo, cara. Se é novo pra ti, tu precisa olhar pra alguém que já é experiente nisso, né? Eu também tenho uma referência, assim, que eu olho muito pra esse cara e eu acho muito massa o trabalho dele, que eu já falei pra ti, é o Joel J. E eu acredito nessa importância de você realmente ter referências, né? E também amigos que te apoiam, né, Anderson? Eu tenho certeza que lá no jornalismo lá você tem grandes amigos, pessoas que você troca experiências com essas pessoas e com certeza quando você tem esses amigos que te ajudam, que te botam para cima, que contribuem de alguma forma, tem uma coisa que eu acredito muito antes, que é assim, cara. Você é o reflexo das 5 pessoas que te cercam. Se tu é cercado de 5 pessoas positivas, você vai ser mais uma pessoa positiva. Mas se você for junto de 5 pessoas que procrastinam, você vai ser mais uma pessoa a procrastinar também. Então eu acredito muito nesse ciclo da amizade. Eu acredito muito na questão das escolhas dos amigos, das pessoas que você quer estar próximo. Eu ouvia muito quando era criança, antes, eu dizia, a pessoa faz porque tem que fazer mesmo, né? A amizade não influencia. Eu acredito que influencia demais. Porque até se você não fizer nada de errado, mas se você estiver próximo de pessoas que fazem coisa errada, você vai ser julgado como uma pessoa que faz, entendeu? Então eu acho que quando eu aprendi isso, que a gente tem que saber realmente selecionar as pessoas, não é que você vai ser um cara boçal, que não vai falar com as pessoas, não é nada disso, mas o seu ciclo tem que ser pessoas que pensam da mesma forma que você, eu penso nisso, né?
E eu quero fazer uma pergunta para ti, irmão, assim, nesse período, né, que você tem de repórter, de apresentador, até hoje, irmão, qual é a tua motivação para isso, para ser repórter, apresentador, o que te motiva até hoje? Lá atrás, eu queria mostrar o meu talento. Eu queria mostrar que eu conseguia fazer. Você falou aí de referências e tal. Assim, os meus pais, eles me ensinaram muito a poder dar humildade, a gratidão, de ser um cara grato. Meu pai já me orientava naquela época a respeito das dificuldades, a respeito do português. Meu pai é muito crítico. Ele pega uma matéria minha qualquer hoje em dia. Só, você disse muito né. Às vezes eu tô no ao vivo, ele diz, rapaz, você fala muito né, cara, diminui isso aí. Eu disse, não, pai, não. Assista pra você ver. Aí eu vou assistir, tá lá, um monte de né. Então, assim, são coisas que a gente vai absorvendo ao longo do tempo e a gente vai melhorando, vai se tornando um profissional que a gente gostaria de ser. A gente não chegou lá ainda, no tal do lá. A gente quer chegar lá. A gente está trabalhando para isso. Eu ainda não cheguei onde eu gostaria, mas estou no caminho. Verdade. Porque eu dei aquele primeiro passo lá atrás, foi o mais difícil. Eu me cerquei, graças a Deus, de pessoas incríveis. O Jaime, meu amigo, que a gente começou a brincar juntos lá, se formou em eletrotécnica, se formou em mecatrônica, passou em primeiro lugar em concurso. Massa. Hoje ele trabalha consertando respiradores no Hospital Leonardo da Vinci. Assim, é um herói também. Trabalhou muito na pandemia. Então, assim, são pessoas que não pararam, que trabalharam, que continuaram ali seguindo os seus sonhos e realizaram. E eu, na época, eu queria muito mostrar meu talento. Queria mostrar que eu era capaz de fazer um programa de rádio, que eu conseguia absorver o que eu assistia, o que eu ouvia, o que as pessoas me ensinavam. Assim, muita gente não acreditava na época, achavam que eu era muito afoito, esse menino quer ser muita coisa, mas corta as asas dele aí. Na rádio que eu trabalhava era assim, era desse jeito. Eu nunca esqueci de uma coisa que me disseram lá na Rádio Líder, onde eu trabalhei. Eu sempre gostei muito ali de ficar observando os meninos mexendo no computador e tal, fazendo as edições dos comerciais. E eu dizia assim, eu disse para um colega, esse cara me ensina aí como é que faz a edição. Eles mexem aí que tu aprende. Cara, nunca mais esqueci disso. Até hoje eu trago isso comigo. Pois eu fui lá no computador, escondido, muitas vezes escondido. Depois que a rádio saía do ar, eu ficava lá. Tinha bicicleta, não tinha pressa para ir para casa, não tinha esse problema. Eu ficava mexendo no computador. E aprendi a fazer as edições e aprendi a fazer melhor do que ele. Sem ninguém estar ali me cutucando, me dizendo, faz assim, faz assim. Eu ia aprender talvez o jeito da pessoa. Eu não fui nem orientado. Eu aprendi a fazer bem feito do meu jeito. Eu aprendi a fazer bem feito locução do meu jeito. Óbvio que pegando as referências. E também aprendi a fazer televisão, que eu costumo dizer que foi um acidente de percurso, que eu era do rádio. E aprendi a fazer também de um jeito meu, de um jeito simples, de um jeito que eu considero um jeito bacana, um jeito bem sincero, sem forçar a voz, óbvio que eu falo ali corretinho, né? Mas sem forçar a voz, sendo eu. Eu sempre quis muito isso, mostrar para as pessoas que eu conseguia fazer do meu jeito, mostrar meu talento. Então esse sempre foi o meu objetivo. Sempre foi o meu objetivo no rádio, no portal, que eu tinha um portal de notícias lá em Canindé, as web TVs que eu montei, que eu também fui pioneiro nisso lá em Canindé, uma delas está no ar ainda, TV Canindé, e agora na televisão, que é a terceira emissora que eu passo. Muita gente não sabe. Eu não sabia. TV Cidade é a terceira emissora de televisão que eu trabalho aqui no Ceará. E antes dela, qual é? Trabalhei na Rede TV, fui estagiário na Rede TV, com o Tchalian, meu querido Emerson Tchalian, que hoje é repórter lá, coordenador e repórter, e trabalhei na TV Diário quase 2 anos. E aí estou no Grupo Cidade, lá na TV Cidade, há 10 anos e alguns meses aí, contando. Cara, essa questão da experiência que você disse, passou também em outras TVs, né, até chegar na TV Record, isso é massa porque mostra que você foi pegando bagagem, né, irmão?
Desde aquele moleque ali que brincava de ser repórter, até hoje eu acredito que você ainda tá pegando bagagem. É uma coisa que até a gente conversou aqui antes de a gente começar a gravar mesmo. O cara que não tem a mente aberta para o aprendizado, ele para e ele estagna e infelizmente ele não vai muito longe. O mundo é uma constante evolução, né, antes? O mundo evolui a todo momento. Até tem um tempo atrás, ninguém sabia que existiria o WhatsApp. Que as pessoas conseguiriam se comunicar por mensagem, por videochamada, por ligações de WhatsApp. Deixa o WhatsApp travar para ver se alguém viu. Então, quando acontece algumas vezes, as pessoas... Tem empresas antes que perdem muito dinheiro quando o WhatsApp dá uma pane, né? Porque realmente o WhatsApp, além de ser uma ferramenta de comunicação, ela é uma ferramenta de trabalho de muita gente também, né? Muita gente depende daquele trabalho, daquele aplicativo ali para poder botar o seu negócio para frente, né? Mas é isso, o mundo ele evolui a todo momento. E quem não se atualiza, irmão, quem não se atualiza fica para trás. Fica para trás. A questão que eu falei de ser pioneiro, é assim, quando eu brincava de rádio, era o rádio e só. O microfone em casa, fazendo brincadeira e tal, mas eu escutava as rádios, meus colegas e tal. Meus colegas, assim, eu era pivetinho, né? Brincando ali em casa, os meus colegas, os caras que eu tinha como referência na época. Eu nem alcançava essas pessoas. Meu pai foi que meio que foi a ponte ali para eu ir para uma rádio, embora comunitária, uma rádio já profissional, com mesa de som, computador, microfones e tal, estúdio. E a partir dali foi que eu fui conhecendo outros colegas e aprendendo muito. Eu sempre fui muito afoito mesmo. O pessoal dizia, rapaz, é chato, rapaz. Ah, Maria, não... chega a falar com ele, que ele já está perguntando demais. Eu perguntava muito. Massa. Queria aprender. Isso é muito massa. Aprender. E aí foi surgindo outros veículos. Portais de notícia, na época não tinha. 2008, 2007, 2008, não tinha. Mas já tinha internet, estava começando. E eu montei um portal de notícias, que também está no ar, mas eu não atualizo mais, que é o Canindé agora. Foi o primeiro portal de notícias lá de Canindé. Massa. Foi tu que criou ele? Eu criei. Massa. Na época. E aí montei também uma web TV. Porque um outro amigo chegou para mim e disse, você tem uma câmera. Você já tem a habilidade aí de falar, bora montar uma TV? Bora. Aí surgiu a Canis TV. Depois de um tempo surgiu a TV Canindé, que ainda hoje está no ar. E aí são as primeiras emissoras lá de Canindé. Rapaz, é massa essas histórias. Falando em história, tem uma foto tua que eu vi no teu feed lá, tu fardado com a farda do exército, um microfone. Qual é a história daquela foto ali antes? Cara, a TV Cidade já aprontou muito comigo. Assim, as pessoas não sabem, mas quando a gente chega para trabalhar, a gente não sabe o que vai fazer. Uhum. A gente não sabe. A gente chega lá, tem a pauta, por exemplo, meu horário é 8 da manhã. Eu chego na TV, tem lá as pautas que eu vou fazer no dia. Uhum. E a produção, o processo é o seguinte, vamos lá, vou tentar resumir aqui. A produção, ela pensa no assunto. De repente, aconteceu alguma coisa, sei lá, a energia vai baixar. Aí o produtor, vai fazer uma matéria sobre a energia que vai baixar. Aí ele vai bater a pauta, vai atrás das informações e tal, vai atrás de alguém que pode falar, diretor de um sindicato, um especialista, uma dona de casa, para falar que vai impactar no dia a dia dela, em casa e tal. Assim, ela prepara a pauta e está lá no local para eu pegar. Essa pauta é do antes, aí eu pego a pauta e vou executar. Chegou 8 horas, mas a primeira marcação está tipo 9 horas. Eu vou lá entrevistar o especialista, depois 10 horas eu vou entrevistar a dona de casa, 11 horas eu vou fazer uma passagem, que eu não sei se você sabe o que é passagem. Quando o repórter aparece na TV, aquilo ali é a passagem. Ah, é? Tá ali a matéria. A matéria está a nossa voz, as imagens, a entrevista. Quando o repórter aparece, aquilo ali chama passagem. Massa. Assim, é meio que isso aí o processo. Uhum. A gente faz a matéria, grava as entrevistas, o repórter escreve o texto do jeito que ele acha por bem escrever, conforme as informações que ele colheu. Ele grava o off, que é a voz, e a matéria vai para ele de edição. Massa. E aí a matéria fica, você demora Passa 6 horas para fazer a matéria dura 1 minuto, 2 minutos. É mais ou menos assim, todo dia. Massa. Só que tem matérias que são mais, digamos, ousadas, arriscadas, levam mais tempo. Essa foi uma delas. No dia anterior, disseram assim, antes, estou organizando aqui para você passar o dia com o exército. Como na guerra? Onde? Fazer o quê? Não, você vai lá pro
pro local onde eles treinam, lá na Fazenda Penedo, em Maranguá. É Maranguá. Cara, aí disseram assim, ó, vamos preparar tudo pra você, farda, capacete, você vai ser igual a eles. Nome lá. de guerra. Não era essa dele? Não tinha lá o nome, mas tinha a farda e tá bonitinho. Beleza, aí eu, tudo bem, amanhã você entra às 5h30 da manhã, que às 6 horas eles saem lá da 10ª Região Militar, e vocês vão de comboio até a Fazenda Penedo. Beleza. Cheguei lá, não me deram a farda na hora, mas se organizou, me deram a farda na entrada lá da estrada carroçal que dá pra fazer. Eu não sabia o que estava por vir. 12 quilômetros a pé. Caramba, velho. Lá no acesso da pista, da rodovia, até a fazenda, levando a mochila nas costas com os mantimentos, com a ração e tal, que é o alimento que tem na hora. Beleza. Cara, eu fui essa peleia. Não, estamos aqui, bora. Pagar essa etapa, né? Aí, bora lá. Aí eu fui. E é um treinamento feito por todos eles, todo mundo do Exército, desde o pessoal interno, que fica lá no computador, no ar-condicionado, os médicos, o general, que é o comandante da 10ª. Todo mundo tem que fazer isso uma vez por ano. Durante uma vez por ano, um dia ou dois, tem que fazer esse processo. E lá está o ST para encarar isso. Cara, foi corda baiana. Foi aquela que você vai de frente, que eu não sei como é o nome, que você vai de frente assim, coloca a corda na virilha. Meu irmão, outro dia era virilha vermelha, os braços cansados e tal. E lá, encarando tudo, até o fim. Eu prestava atenção assim, pensava, Dá não. eu só prestando atenção, né, que eu até o fim. E no Nossa. final tinha o tiro. Tiro. Tirou ao alvo, uma 12. Deu também? Olha o meu corpo aqui, ó. Isso aqui meu no outro dia, tava roxo, cara. Tava roxo. Mas enfim, foi uma baita experiência. A foto tá lá, né? Guerra é guerra. Bora lá, é pra ir? Bora. Pronto, aí no outro dia, todo quebrado. E eles ficaram lá à noite, mas a gente não podia ficar, porque tinha um horário e tal, mas foi muito bacana a experiência. Foi uma das loucuras que eu fiz já na televisão. E pra você que pensa que ser repórter, ó, é só tá ali arrumadinho, de terno, não é assim, não, filho. Também tem umas guerras, né? Tem umas guerras, tem umas acrobacias aéreas também aí. Você não tem coragem? Rapaz, eu tenho um pânico, não cheguei a ver não, mas eu tenho um pânico de altura, assim, de lugares altos, assim, pra mim eu acho que não dava não. Cara, chegou a voar também? Outra loucura que eu vivi lá na televisão. A gente foi fazer uma matéria com ele, né? Lá no Catu Leve, que é um local onde ele costuma fazer as acrobacias. Eu fui para fazer uma matéria normal e tal, mas eu já sabia que podia rolar. No dia anterior ele mandou um áudio para mim, um Pai Nosso. Só tinha que aprender pra vir pra cá. Aí esse cara vai contar comigo, mas enfim. Foi fazer a gravação e tal. Aí lá pelas tantas, eu já sentindo ele assim, querendo encerrar e tal. Não sei se era proposital para eu perguntar. Eu perguntei, vai fazer um voo aí pra gente gravar? Como é? Rapaz, eu vou agora. Bora? Ele, tu acha mesmo que eu vou? Rapaz, eu vou fazer, não perdi essa oportunidade. E ele já caiu 3 vezes. Ele já caiu 3 vezes de avião. Ele caiu ali na Praia de Iracema, na beira-mar, não sei. Esse aqui já teve pouso forçado aí algumas vezes. Esse cara voar com volta é loucura. Beleza, aí eu fui. Cara, é muito louco aquilo ali. Mas eu te juro por Deus que foi uma das melhores sensações que eu já senti na vida. Massa. Por mim eu passava o dia fazendo aquilo. Bom demais. É aquela coisa que às vezes você tem medo de fazer, mas quando faz fica viciado, é um negócio massa e tal. Deve ser muito ruim, eu acho que não dá não. Eu vejo essa galera que voa de parapente, né? Eu fico, caramba, velho, Deus do livre, um negócio desse dá problema, meu irmão. O cara vai fazer o quê, mano? Mas é isso aí, cara. Eu vi também no teu perfil lá, Anderson, que você é empreendedor, né, irmão? Grão do Sertão. Grão do Sertão. Como foi que surgiu essa tua veia empreendedora, cara? Como eu te falei, meus pais são comerciantes. Minha mãe tem uma ótica lá em Canindé. E, assim, eu acompanho ela, o trabalho dela, ajudo como
posso, tá? Mas não sou de dentro de comércio. Nunca gostei. Aquilo ali meio que me prende. Sei. A comunicação me proporciona todo dia viver uma experiência diferente. Isso é mágico, é incrível. Verdade. Você escuta histórias emocionantes, você tem o privilégio de ajudar pessoas, você se revolta com situações que você vê na cidade, você cai num buraco, você fica... Eu, como cidadão, caio num buraco e fico revoltado. Quando eu vou fazer uma matéria de buraco, eu coloco ali um pouco daquela minha revolta. Então, assim, eu consigo todo dia fazer algo diferente. No comércio, não. Comércio é aquilo ali. Acordar cedo, levantar a porta, sentar lá. Tem uma rotina, né, cara? Aí o cliente diz, não, e só olhar. Você fica naquela, cara, não gosto de verdade. Mas a minha namorada, Sara, ela é da área da nutrição. Ela estuda nutrição e trabalhava numa loja muito famosa aqui em Fortaleza e hoje trabalha em outra também muito conhecida aqui. Não sei se eu posso falar. Pode sim. Hoje ela trabalha na Mundo Verde. Então, assim, na época, quando a gente começou e tal, eu sabia que ela gostava, entendia e tal. E também sabia que no Canindé não tinha loja do tipo. Quando foi em 2020, ainda no auge da pandemia, novembro de 2020, outubro, novembro e tal, na verdade a gente já tinha essa vontade de abrir a loja um pouco antes da pandemia. A gente meio que segurou, aí veio a pandemia, quando foi em novembro de 2020, ainda na pandemia, mas cara, agora dá certo. Porque todo mundo está falando de se cuidar da saúde e tal. Bora abrir, bora encarar. Aí a gente abriu a loja lá em Canindé. A gente alugou um ponto. Por que não em Fortaleza? Porque, como eu já falei aqui, minha cidade é minha paixão, então eu queria mesmo apostar nesse projeto lá. Massa. E graças a Deus deu certo, as pessoas acolheram muito bem a loja, são produtos naturais, né, temperos, castanha. Não vende tereré lá? Não vem tereré. É uma opção. Sabores do Campo, meu parceiro aí. Pois é, vamos levar o tereré pra lá, gelado, né, porque lá você sabe. Dá pra vender chimarrão não. Tereré. Então, assim, os encapsulados, as vitaminas e tudo, a gente começou a apostar nisso. E deu certo, porque não tinha uma loja específica disso. Massa. E a gente criou o Grão do Sertão. Eu sempre gostei da palavra sertão. Sempre gostei. Eu também acho massa, sertão. Muito legal, sertão. Quando você fala sertão, você tem uma imagem, pra ver uma imagem na sua cabeça, pô, sertão. E eu sendo de lá, então, assim, com aquela visão, né, do Canindé, cidade do interior, Almari e tudo, o pessoal que sai de longe, vai pro meio do sertão do Ceará, pagar uma promessa e tudo, eu tenho muita afeição, assim, a essa palavra. Eu já tinha vontade de usar em alguns projetos, mas nunca usei. Mas vou usar na loja. Aí ficou Grão do Sertão. Massa. E ficou esse nome, a gente montou essa loja, depois a gente mudou para um outro ponto, ficamos também um período, e hoje, graças a Deus, a gente está num ponto próprio, que é um ponto da minha mãe, do lado ali da ótica dela, e a gente colocou para lá e graças a Deus está dando certo até hoje. Massa. E assim, cara, quando se fala em empreendedorismo, Anderson, eu gosto de dizer, cara, que o Brasil, ele é o país das oportunidades. Você pode até não ter o incentivo que você deveria ter, né? Tem muita gente que reclama que não tem oportunidade, mas eu discordo, cara. Eu acho que em um país gigante como o nosso, não falta oportunidades. Como eu disse, pode faltar incentivo de algum lado, né? Do governo, de familiar, de algumas pessoas. Mas quando eu vejo, cara, pessoas aí de idade já avançadas trabalhando, eu digo, pô, não falta oportunidades, cara. Tem pessoas novas aí que, infelizmente, quando a gente às vezes conduz alguém para a delegacia menor de idade e o cara diz, não, é porque não tem oportunidades. Não existe isso, cara. Quando você quer fazer o certo, você faz antes. Né? E aí, como eu disse, quando eu vejo essa questão de empreendedorismo, né, falando de empreendedor, eu vejo que tudo que você se dedicar, tudo que você colocar na sua mente que vai dar certo, o negócio dá certo. Tem que acreditar, cara. Assim, eu costumo muito falar isso nos comentários quando eu tenho a oportunidade de apresentar, Balanço Geral, Cidade 90, eu sempre costumo falar isso. Quando a gente coloca as matérias, aí eu vejo que o cara é um jovem, e assim, eu fico pensando, poxa, o cara tem a chance de pensar fazer algo diferente, tem a chance de ser um vencedor na vida e vai ser um perdedor, um derrotado, porque, na minha opinião, quem migra para esse lado
o lado ruim da força, é um perdedor, sabe? Verdade. Eu não vejo sentido a pessoa tomar algo de alguém, eu não vejo sentido a pessoa matar outra pessoa por nada, assim, tirar a vida de alguém porque a pessoa não entregou um celular, porque a pessoa não entregou um cordão, e a pessoa está ali e de repente executa aquela vítima. Eu não vejo sentido nisso. A pessoa tem a chance de empreender, a pessoa tem a chance de pensar diferente, a pessoa tem a chance de conquistar, realizar um sonho, de conquistar algo que ela deseja, mas prefere o caminho mais fácil, que é tomar aquilo do outro, que é tirar aquilo que a pessoa tem de mais importante, que é a vida. Eu sempre costumo falar nos meus comentários, poxa, a pessoa tem essa oportunidade e não faz. Até pessoas... Me revolta uma pessoa idosa, cara. Me revolta uma pessoa idosa fazendo coisa errada. Porque teve a vida inteira para pensar, para fazer a coisa certa, e lá na frente vai fazer a coisa errada. Verdade. Então, assim, o mundo precisa de mais pessoas encorajadoras, pessoas que compartilhem o que aprenderam, que compartilhem seus bons resultados para incentivar pessoas que estão indo no caminho errado, ou estão pensando nisso, ou estão em má companhia, a fazerem a coisa certa, a apostarem, a dar o primeiro passo, a crescer. Eu aposto muito nisso. Tem um amigo meu, Anderson, que ele é empresário, cara, e ele disse pra mim, Nascimento, a oportunidade tem, cara. Lá na minha empresa, eu vivo precisando de funcionários, mas não tem mão de obra. Às vezes você abre lá as oportunidades, quando aparecem 2 ou 3, mas quando a gente fala o que tem que fazer, qual é a função, muitos dão para trás, né? E é isso, cara, não é oportunidade que falta. Falta realmente a pessoa querer, né? Quando eu vejo inúmeros exemplos aí, Anderson, de pessoas que começaram literalmente do zero, do nada, e hoje são pessoas altamente bem-sucedidas, isso é realmente algo que me motiva. E ao mesmo tempo me deixa triste com aquelas pessoas que têm oportunidades até melhores. Talvez tem pessoa que hoje tem oportunidades melhores do que você tinha naquela época do Canidé, para ser um repórter, para ser um jornalista, e não aproveita essa oportunidade, né? Porque é como eu disse, quando você se dedica àquela coisa 100%, quando você coloca na sua cabeça que é aquilo que você quer, irmão, nada te para, cara. Tem um grande amigo meu lá em Canidé, que é policial militar, o André de Lima. Hoje ele é advogado, já se aposentou da polícia porque foi vereador, é empresário, tem 12 empresas, um cara extraordinário, um amigo, irmão que eu tive o privilégio de conhecer na vida. Mas eu conheci o André numa fase muito difícil. Eu conheci novinho ainda, lá na FM Líder, lá atrás que eu estava falando. O André estava iniciando um projeto de uma funerária Poupa Urna, mas ele já tinha uma vida pregressa muito ruim, de drogas, de álcool, de dar trabalho, de ser preso, entendeu? Até que um dia a pessoa mais importante da vida dele, que não teve o privilégio de ver ele se tornar quem ele se tornou, dizer para eles que não queria ele tendo aquela vida mais. Não queria, não aguentava mais ele tendo aquela vida. Foi um choque de realidade, né? O start. Ele disse, poxa, eu tenho que mudar. E mudou. Largou tudo de vício, largou tudo. Passou em primeiro lugar no concurso da polícia na época. Eu lembro quando ele fez o curso de Direito, que ele veio embora para Fortaleza. Na verdade não veio, ele já tinha a empresa, rico, podia comprar um apartamento para ele, podia ter aquela vida tranquila que ele achava que ia ter, mas ele não. Um belo dia ligou para mim, acho essa história muito massa, cara. Ele ligou para mim e disse, Antes, posso ficar na tua casa uns dias? Pode. Pode sim, cara, pode vir. Eu nem sabia para que era. Não, cara, eu preciso estudar. Eu já tentei o AB, sei lá, acho que umas 6 vezes na época e não tinha passado. E ninguém deixava o cara estudar. Os problemas da empresa, os amigos chamando, cara, vem pra cá. Eu morava num apartamento minúsculo, 40 e poucos metros quadrados, ali de São João tal. Não faz muito tempo não. E aí ele veio pra cá, ficou 6 meses lá em casa. Quando eu assistia a televisão, o quarto era colado assim com o outro, eu escutava bem baixinho a televisão, justamente para não atrapalhar. E ele conseguiu finalmente realizar esse sonho dele de passar na OAB. Passou na OAB, disse que deve muito a mim, então não me deve nada, cara. Me deve nada. Você é um cara que, assim, eu tenho uma gratidão enorme por ele, ele me ajudou também no início.
E era o mínimo que eu podia fazer. O que é que eu podia fazer? Nada. Ficar caladinho, ajudar ele ali. E deu tudo certo, que bom, graças a Deus. Hoje, casado, tem as filhas dele, as empresas, Popoúna é a maior funerária do Sertão Central. Já ouvi falar, já. Entendeu? Então, assim, é um cara de uma história de vida extraordinária. Eu tive a sorte de poder fazer parte. Massa. Assim, mesmo que indiretamente ali consegui ajudar. E é disso que o mundo precisa. Às vezes você está ali naquela situação difícil, se afogando e precisa de alguém só para dizer, vem cá, deixa eu puxar aqui, só para te dizer aqui um negócio. E é isso, cara. É uma pena que a gente muitas vezes abandone pessoas que a gente gosta, abandone os amigos, abandone familiares. Eles querem só o mínimo, sabe? Para ter uma vida melhor. Você falou aí uma coisa importante aí, Anderson. Às vezes a gente precisa só de uma pessoa que nos ajude a sair daquela situação, né? Eu entendo, Anderson, que na nossa vida, cara, existem 3 tipos de pessoas, irmão. A pista, a areia movediça e a ponte. São 3 tipos de pessoas que existem na vida de qualquer pessoa. A pista, cara, é aquelas pessoas que vão sempre te incentivar. Anderson, faz assim, cara, desse jeito. Vai com calma aqui nesse momento, dá uma segurada. A areia movediça é aquelas pessoas que se aproximam de ti, irmão, e por mais que você tente crescer, por mais que você se mexa, você só vai afundar, porque a pessoa te puxa para baixo, te coloca para baixo. Tudo que ela pensa é negativo e essa negatividade ela passa para ti de alguma forma e tu realmente acaba não conseguindo crescer, né? E a ponte, cara, é justamente aquela pessoa responsável por te atravessar de um lugar ruim para um lugar bom. O cara que vai chegar antes, tu tá aqui hoje, cara, mas eu vou te levar para um lugar melhor ainda. É a ponte que vai estar na tua vida. Essa pessoa que estende a mão para ti aqui, vem, cara. Mas infelizmente também tem pontes, Anderson, que são negativas. Tem pontes que tu tá... Isso, tu tá aqui já na pista, num lugar bom e te levam para um lugar ruim, né? Então, por isso que eu digo, cara, as amizades, o cara tem que saber escolher quem vai estar no teu ciclo de amizade, quem você vai se relacionar ali, vai contar histórias, quem você vai compartilhar os seus projetos, os seus sonhos. Porque por mais que você às vezes se engane, nem todo mundo fica feliz com o teu sucesso, cara. O cara não vai chegar pra ti e dizer isso, mas às vezes você sente que você tá incomodando uma pessoa pelo simples fato de você tá dando certo, irmão. Eu lembro que no começo aqui do meu canal, algumas pessoas criticaram, principalmente companheiros de trabalho, né? E eu lembro de um comentário, assim como você não esquece esse comentário aí desse amigo lá da Rádio Líder, que não quis te ensinar a edição, tem um comentário também que eu também não esqueço. Ficou aqui na minha mente, né? Num grupo de WhatsApp, um dos companheiros disse assim, cara, pra que esse desespero de ficar famoso? Isso quando eu abri o canal, né? Quando eu coloquei os primeiros vídeos. Na hora deu vontade de responder, cara, no grupo mesmo ali, só que eu parei, respirei, isso doeu. Não foi uma coisa assim que ele não é nem um amigo meu, assim, um cara, é meu amigão, não é, mas o cara interpreta uma coisa de um jeito que não é a necessidade de ser famoso, é uma coisa que eu quero fazer porque eu gosto, entendeu? E aí isso também, assim como aquele cara lá da Líder, isso também me marcou, né? Mas é isso que eu quero dizer, cara, às vezes a gente incomoda as pessoas até pelo simples fato de você estar dando certo, né? E eu sou muito feliz quando eu tenho você aqui, um cara que, pra mim, é uma responsabilidade enorme estar tendo esse papo com você. Você estava falando aí a respeito de as pessoas interpretarem o que a gente é, o que a gente deixa de ser. Pra você ver, a comunicação é assim. Toda área, óbvio, tem aquelas pessoas que lhe incentivam muito, aquelas pessoas que não gostam de você só pelo fato de você existir. Isso. Pelo fato de você ser quem você é. Mas você imagina isso ser potencializado por causa disso aqui, por causa de câmera. Entendeu? Você estar na mídia, estar no ar, já é motivo suficiente para você ser muito amado e muito odiado ao mesmo tempo. Verdade. Tem gente que vai gostar muito de você pelo que você é, tem gente que vai te odiar pela mesma coisa. Só por você ser quem você é. Verdade. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com isso. É um conselho que eu lhe dou. Né? A gente escuta muita coisa quando a gente coloca a cara a tapa. Verdade. Às vezes a gente erra coisinha de nada, mas já é o suficiente para a pessoa julgar você pelo resto da vida.
Então, tenta realmente relevar daqui pra frente. Claro que a gente lê, escuta, Aham. entendeu? Observa, não acha legal, mas se for absorver, a gente não dá o próximo passo. Verdade. É muito difícil, porque tudo se potencializa na comunicação. Impressionante, impressionante. Massa. Impressionante, cara. Mas é isso. Você tá tendo a chance de compartilhar um pouco da sua vida como policial militar, como ser humano acima de tudo, como pai, como marido, como empreendedor agora também, porque isso aqui é um empreendimento. Certeza. É um investimento que você fez. Aham. Quem está assistindo nem imagina as noites de sono que você deve ter perdido lá, as noites que você Pensando. ficou acordado pensando e tal, montar isso aqui, mas pensando exatamente no bem de quem está do outro lado. Verdade. A gente não vê aqui quem está lá, mas a gente sabe que as pessoas estão lá. Do mesmo jeito quando eu estou no ar, na frente da câmera, só tem eu e o cinegrafista. E é uma responsabilidade, né, antes? Tanto de gente que tem atrás lá. Isso é uma responsabilidade enorme, né, cara? Você levar o conteúdo pro pessoal que tá assistindo ali e tentar ser um conteúdo que as pessoas vão gostar, né? E aí, quando eu trago pessoas como você aqui, como tantos outros que já trouxe aqui, inclusive, lembrando de convidados que já trouxe aqui, a galera brinca muito assim que você é irmão do Titela, né, antes? Cara, começou assim essa brincadeira, porque quando eu comecei a apresentar o programa lá na TV, eu sou meio que substituto assim um pouco de quase todos os programas, né? Mas hoje, principalmente do Balanço Geral e do Cidade 90. E quando eu começava a apresentar, o pessoal tirava foto da TV, que é muito comum isso, o pessoal tá assistindo, tira foto e tal, ou posta no story, marca alguém, e o pessoal começou a marcar o Titela. Tirava a minha foto, marcava o Titela. Eu não sabia que tu era apresentador agora não. Tu tá apresentando o 90 agora, tá apresentando o Balanço Geral. Aí ele rebatia nos stories, não sou eu não sei o que e tal. Aí ele descobriu que era eu, descobriu lá meu arroba lá do Instagram, que aliás, pessoal, por gentileza, puder seguir. Vamos lá. Arroba Anderson Lima. E ele começou a me marcar. Ele disse assim, ó pessoal, estão dizendo aí que eu tô agora apresentando o 90, mas não sou eu não. É o Anderson Lima aí, da TV Cidade, tal, que apresenta, não sou eu não. O pessoal dizendo, não tem nada de parecido, não sei o que. Ele começava a marcar. Eu não sabia se ele estava brincando ou se estava falando sério. Mas aí eu começava a receber as notificações dele. Aí eu respondia, disse, cara, que história é essa? Não sei que confusão é essa, o pessoal tá dizendo que sou eu aí, que é tu. Não, mas o pessoal tá achando a gente parecido, não sei o que. Aí a gente começou a se falar. Começamos a nos falar e tal. Então sempre que eu tava no ar, cara, era impressionante. Alguém tirava a foto e mandava pra ele, marcava ele. Aí pronto, aí a gente começou a ter esse contato, a gente começou a se aproximar e hoje nós somos amigos. Massa, cara. Por incrível que pareça, começou nessa brincadeira, né, o pessoal brincando e tal, e hoje a gente ficou muito próximo, inclusive ele teve recente lá em Canindé, eu estive lá, ele brincou lá comigo na frente de todo mundo, muito legal. E assim, a gente teve essa proximidade. E agora, recente, aprontaram uma comigo. Eu estava lá no 90, no Cidade 90 apresentando, e o pessoal começou a chegar na redação, lá no estúdio, dizendo assim, tu tá aqui, mas tu tá ali fora também. Não, quem tá lá? Aí esse rapaz, já imaginei, rapaz, o Titela, né, que tá lá? Não, mas tu tá ali fora também. Não, cara, eu tô aqui, ó, só tem eu no mundo, só eu. Aí, não, mas peraí que ele vem já aqui. Aí quando eu olho pro lado assim, foi lá vem o Titela, todo de terno, de gravata, todo arrumado, como se fosse apresentar o programa. Eu disse, não é possível. Só aprontou mesmo. Aí pronto, aí foi, esse dia foi um encontro, assim, meio que no ar, na TV, o nosso encontro, até o Luiz Esteves, o Magão, brincou lá, o tamanho das barrigas. Cara, o Titela, quando eu tive com ele aqui, é um cara muito, muito bacana. Um cara resenha demais. Inclusive, mandar um abraço pra você aí, meu amigo. Eu tô tendo aqui o prazer de entrevistar o seu irmão, ó. E assim, cara, realmente é um cara... Inclusive, ele falou aqui Anderson, que na época da pandemia, cara, ele fazia era entrega na moto. A mulher dele fazia lá não sei se era bolo, acho que era bolo. E aí ele fazia entrega e as pessoas chegavam assim, peraí, tu não é o Titela? Sou eu. E assim, tu tá trabalhando entregado? Minha esposa faz e eu vou entregar. Pandemia, tudo fechado, sem fazer show, sem as caixas de show tudo fechado. Aí ele realmente teve
resiliência, né, cara? Que foi superar aquele momento difícil ali. Eu acho que é importante isso aí, né? Antes você ter a resiliência ali na sua vida, você saber que momentos difíceis acontecem e você tem que saber superar, né? Então, Assim, eu sempre acreditei que o segredo de tudo não era só a persistência, de você conquistar aquilo que você quer, de você buscar o seu sonho. Eu acho que o segredo é não parar, independentemente do que esteja acontecendo. Porque tem gente que realmente para, coloca a mão na cabeça, senta e chora. verdade. Então, o segredo é não parar, é se mexer. Ele, como você disse, teve a resiliência de entender que não era o momento de humor, não era o momento de show, pelo menos naquele início, e foi trabalhar como entregador. Mas em outro momento, ele entendeu que as pessoas precisavam de alegria. Isso. Aí foi onde ele apostou nas redes Nossa, sociais, isso. nos vídeos e tal. E aí ele conseguiu assim, algo extraordinário. Muitos conseguiram, muitos do humor, né, conseguiram. E ele conseguiu também. Eu fiquei muito feliz com o destaque, com o alcance que ele teve nesse período de pandemia. Foi importante demais. Já pensou, você está triste ali em casa, sei lá, não sabe mais o que fazer, você pega o celular, aí você encontra lá, Titela do Ceará no celular, você dá aquela risada que há muito você não dava. Verdade. Acho isso muito bacana, cara. A pandemia, ela também, cara, eu assim, antes, eu entendo que a crise, cara, ela tem duas vertentes, cara. Tem a do medo e a da oportunidade, né? É como você disse, tem pessoas que botam a mão na cabeça e dizem, meu Deus, chora. Só que ela tá ali, oportunidade e medo, lado a lado. E aí você vai escolher para onde é que você quer ir. Você quer aproveitar a oportunidade? Que a crise também gera oportunidade, né? Eu já conheço várias histórias aí de pessoas que cresceram em meio à crise, empresas que cresceram em meio à crise e também pessoas que infelizmente quebraram durante uma crise, né? Que pessoas que por medo ali fecharam mesmo e ficaram naquele... Teve gente se reinventando agora Isso. na pandemia, foi algo incrível. A gente mostrou muitas dessas histórias lá na TV. Pronto. E aí a pandemia realmente ela forçou as pessoas a pensarem fora da caixa, né? As pessoas estavam sempre acostumadas com aquele jeitinho, daquele jeito, e do nada aparece uma pandemia que você é obrigado a pensar fora. E agora? O que é que eu faço? Né? Então, realmente eu entendo que é muito importante você ter essa resiliência na vida para tudo que você faz, trabalho, pessoal, no relacionamento, você tem que saber superar os momentos, né? Eu queria fazer uma pergunta para ti, Anderson, assim, cara, no teu momento de lazer, irmão, quando você, assim, se é que você tira um dia, assim, de folga, o que é que você gosta de fazer, cara? Cara, no meu Instagram, eu pouco posto coisas assim da isso. minha vida íntima mesmo, assim, de, sei lá, tomar uma cervejinha. Uhum. A gente toma uma cervejinha de vez em quando, né? Toma É uma bom. cervejinha, vai para um forró, vai para um barzinho. Eu gosto muito de viajar, eu gosto, assim, eu tô de folga aqui em Fortaleza, vou pro Canindé. Aí lá no Canindé eu encontro os amigos, aí vou pro barzinho, tomo aquela cervejinha, escuto uma música e tal. Beleza, assim, meu lazer no dia a dia é esse. Uhum. Mas eu gosto muito de viajar. Já viajei pra fora do Brasil. Eu vi lá. Eu França, Amsterdã, né? Eu vi lá. Assim, de viajar, eu fui pra França, pra Holanda, pra Alemanha, Massa. pra Itália, pra República Tcheca. Cara, assim, a pessoa não pra República Tcheca. É um país que não é comum. Assim, as pessoas não falam muito que vão... Não tá assim no roteiro de viagem da maioria das pessoas. Mas eu tinha muita vontade de conhecer. E sou muito fã de histórias de santos, por exemplo. Então, Roma, para mim, é um lugar incrível, porque tem igreja para todo lado. Verdade. Você cansa de andar em igreja. O pessoal me chama de doido das igrejas. Tem uma amiga que me chama de, não, tu gosta muito de igreja, não quero mandar contigo. Porque a igreja é legal, tem lá uma relíquia, tem uma história, tem tudo isso por trás. Massa. Eu sou muito devoto de São Francisco. Uhum. Assim, eu tive já o privilégio de 2 vezes lá na cidade de São Francisco, em Assis, na Itália, que independentemente de ser santo católico ou não, a história de Francisco é uma história muito bonita, uma história de humildade, de entrega, de assim, algo que eu gostaria inclusive para mim, entendeu? De você ter um foco, de você seguir aquilo que um dia Jesus ensinou, de ser parceiro, de ser temente, de ter fé, de não perder a fé, de não precisar ter tudo. Hoje em dia as pessoas querem ter tudo. Verdade.
quero tudo para mim, quero ter o melhor carro, quero ter o melhor apartamento, quero morar na melhor cidade, quero viajar no melhor avião. Então, assim, não é assim que funciona, não é bem assim. Francisco se desfez até das roupas do corpo para viver o evangelho à risca. Assim, eu acho muito bonita a história de Francisco, deixou muitas histórias, muitos exemplos bons. E é o padroeiro da minha cidade, Canindé. Por isso essa proximidade. Então, assim, eu queria ir lá. Eu tive esses privilégios, assim, de... Mas, Anderson, tu trabalha na televisão, tu ganha muito dinheiro, tu não sei o quê. Não, gente, não é nada disso. Que é outra utopia que as pessoas têm. É verdade. Eu não sou o Bonner. O Bonner, ele ganha muito dinheiro todo dia lá no Jornal Nacional. Eu não. Assim, eu sou um profissional de carteira assinada, tenho meu salário, tenho minhas dificuldades, minhas despesas, os boletos que não param de chegar. Então, assim, na minha vida particular, eu tento controlar minhas despesas para poder viver esses momentos de lazer. Mas... Viagem, parcelado. Hospedagem, bota no cartão aí 10 vezes. Para fazer uma viagem tem que fazer uma vaquinha, tem que juntar. Eu sempre digo antes que eu queria ter só 10% desse dinheiro que o pessoal acha que eu tenho, tá vendo? É só 1% do dinheiro que as pessoas acham que eu tenho. É mesmo, às vezes a pessoa vê a gente ali se divertindo no momento de lazer e acha que o cara tá rico, tá milionário, não sei o que mais. Não, às vezes é porque o cara realmente prioriza, né, isso, né, antes você se prepara para aquilo, né, você, como você disse aí, eu passo no cartão, parcela, não sei o que mais. E aí você aproveita aquele momento ali porque você se preparou para aquilo, né, cara. E antes, cara, eu quero mais uma vez, irmão, te agradecer mesmo, de verdade, pelo teu carisma, cara, a tua atenção que você demonstrou desde o primeiro dia que nós começamos a trocar ideias, trocar conversas. Você realmente mostrou ser aquele cara, aquele repórter mesmo que nós assistimos na TV. Tenho certeza que a minha mãe vai ver aqui eu conversando com você e vai dizer, tu conversou com aquele repórter 90 do Alan Geraldo. Eu disse, mãe. E aí, cara, eu fico feliz por ter a honra de trazer você aqui no meu canal. Pra mim, realmente, de verdade. Eu, como comunicador também, eu posso dizer, ter uma pessoa como você que não deixa de ser uma referência pra mim, um cara que contou um pouco da história aqui, da trajetória, e pra mim, realmente, eu sempre digo para meus convidados antes que a primeira pessoa a aprender, antes mesmo dos meus telespectadores, sou eu, cara. Então, assim como eu já aprendi com outras pessoas que passaram por aqui, com você não vai ser diferente. Então, você pode ter certeza disso, que eu já aprendi alguma coisa com você, por mais que você não tenha percebido. E eu gosto dessa troca de ideias, cara, porque você mostrou pra mim que tudo é possível, irmão. Você brincava com um microfonezinho ali, imitando ali uma rádio, e hoje você, graças a Deus, aí é repórter de uma das maiores emissoras do Brasil. Então, pra mim, isso é muito importante. Muito obrigado, cara. Cara, assim, eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando isso com você. Você falou essa parte agora no final, de eu ter saído lá, comecinho, pequeno, tá lá no Canindé, e hoje tá numa grande emissora. E me veio aqui uma história que eu não tinha contado aqui ainda, mas que eu acho importante demais. Porque, assim, eu trabalho numa emissora que é afiliada de uma grande rede de televisão no Brasil, que é a Record TV. Então, assim, a Record pra mim era aquela... Eu mando matérias pra lá, faço matérias, os programas, os jornais, eu já fiz várias matérias. Domingo Espetacular, Jornal da Record, Fala Brasil, o Gugu, né? Quando o Gugu apresentava o programa na Record. E tantos outros programas. Hoje em dia, participações ao vivo, várias entradas ao vivo. Assim, a minha relação com a Record sempre foi essa, de muita parceria, de muito profissionalismo, de muito cuidado, zelo com o material que eu mando. Mas a Record era aquela nuvem que eu olhava lá em cima, tipo assim, a nuvem está passando lá, a Record está ali. Não consigo alcançar. Até que um belo dia, recente, inclusive agora em março, eu recebi uma ligação do pessoal da TV, dos meus coordenadores e do dono da TV Cidade, Miguel Filho, que eu queria mandar um abraço e agradecer por todas as oportunidades que eu tive e tenho tido na TV Cidade. É um privilégio trabalhar lá. E eles me ligaram dizendo assim, isso foi na sexta-feira: antes eu tenho uma coisa para te contar. E eu já fiquei assustado, porque me ligaram de vídeo. Nunca me ligaram de vídeo, chamado de vídeo. Você está preparado? Eu disse, não sei. Arrume suas malas, você vai para São Paulo, passar uma semana. Aí eu disse, caramba, eu vou fazer o que lá? É um intercâmbio? Não. Tem uma pessoa
pessoa que está ausente, se afastou e eles querem que você vá cobrir o lugar dessa pessoa no Fala Brasil. Cara, eu não sei o que foi que eu pensei na hora, não sei, foi um monte de coisa que eu pensei. Eu acho que eu pensei assim, na primeira vez que eu estive na frente de um microfone, e cara, eu tô indo para uma das maiores redes de televisão do mundo, não é só do Brasil, do mundo, porque a Record tem um alcance mundial e a estrutura que tem, os investimentos que recebe. O Brasil aposta em televisão, eu acho isso muito bacana. O Brasil aposta muito em televisão. Então, assim, eu me imaginando já lá, cara, eu vou pra Record, cara. Assim, eu já conhecia a Record, mas era um visitante. Os caras me chamaram. E isso foi numa sexta, eu viajei domingo, pra ficar uma semana. Fui pra rua fazer matéria e tal, do mesmo jeito que a gente faz aqui, as matérias e tal, bonitinho, texto e tal, edição. Quando foi na quinta-feira, o chefe lá falou comigo, Anderson, vou precisar de você mais uma semana aqui. A gente quer você mais uma semana aqui, já falei com o nosso chefe aqui, com o pessoal aí da TV Cidade, tá tudo certo. Os caras, eu tô aqui. Tô aqui pra ficar, sei lá, quanto tempo for necessário. Eu fiquei mais uma semana, fiquei 2 semanas lá na Record, cruzando com pessoas que eu nunca imaginei na vida. Massa, cara. Cabrini, o Gotino, o Bate, né? Aquelas pessoas que a gente vê muito distante, o Cabrini falando mais cedo aqui. O Cabrini tinha acabado de voltar da guerra. Aí o cara tava ali, meu irmão, Cabrini. O cara nem acreditava. E eu era tratado lá do mesmo jeito que eu sou tratado aqui, como alguém que está ali no dia a dia, funcionário, trabalhando e tal. E aquilo para mim foi fantástico, cara. Porque aquele menino de Canindé, que um dia lá atrás sonhou em estar numa rádio profissional, depois televisão foi um acidente de percurso, mas hoje é minha vida, televisão é minha vida. E um dia eu saí do Ceará e ir para São Paulo, vitrine do país, trabalhar numa emissora como a Record, mesmo que por 2 semanas, foi algo que eu nunca imaginei na vida, mas foi algo que eu conquistei graças a muito trabalho, graças ao talento que eu desenvolvi ao longo do tempo e graças também a muita humildade, gratidão, que eu sou um cara muito grato a todas as oportunidades que eu tive, a todas as pessoas que me ajudaram e até as que não me ajudaram, porque elas me ensinaram o caminho correto. Elas me ensinaram que eu estava realmente no caminho certo. Massa. E se eu cheguei aqui, foi também por merecimento. Porque o Papai do Céu sabe. Ele sabe o quanto a gente merece e o quanto a gente ainda pode conquistar. Verdade. E eu sei que eu tenho muito o que conquistar e eu estou muito feliz, assim, de verdade, em poder estar contando isso para você e em poder estar mostrando para as pessoas que é possível. É possível chegar, é possível alcançar, seja na comunicação, seja na TV, seja na Polícia Militar, seja numa loja, seja em qualquer lugar. É possível chegar lá. Basta dar o primeiro passo e não desistir depois disso. Verdade. Então, cara, como eu te disse, eu sou muito grato a você e a todos os outros que já passaram por aqui, cara. E mais uma vez reforço, muito obrigado, cara. Você realmente foi um cara que demonstrou essa simpatia desde sempre. E pra mim vai ficar marcado esse momento, porque eu te vi aqui, cara, na TV, e eu já tô te vendo aqui na minha frente, e eu tô vendo que aquele mesmo cara que eu via na TV é o mesmo cara que tá aqui. Então realmente isso é muito gratificante. Tenho certeza que passar isso aqui pra quem tá nos assistindo vai ser muito importante. O cara saber que você é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa, que às vezes as pessoas criam barreiras que aquela pessoa que está ali na TV não é daquele jeito, não sei o que, né? Você sabe que existe isso. E eu posso dizer com toda certeza que você realmente é aquele cara que está na TV. Então, muito obrigado de novo. E é isso aí, irmão. Tamo junto, cara. E o combustível pra gente é isso aí que você está falando. Assim, ouvir isso das pessoas é muito gratificante. A gente sabe que está no caminho certo, que a gente não vai parar. Esse é o combustível. Tamo aqui. Show. E ó, foi um senhor papo. Tamo junto, meu parceiro. Bom demais. Isso aí, galera. Você que acompanhou até agora, muito obrigado pela honra aí da sua audiência. Se inscreve no canal, deixa o teu joinha, compartilha com os teus amigos. Eu tive aqui o prazer de conversar com o Anderson Lima, um meu parceiro aqui que eu
comecei a admirar desde sempre, desde que a gente trocou as primeiras palavras, e eu disse, pô, velho, que cara sensacional. Então, muito obrigado a você que acompanhou esse Senhor Papo. Tamo junto e bora pra cima.